Olá, meus amigos da Fundação Projeto Pescar, iniciando mais uma live na tarde desta segunda-feira, 4 horas em ponto, para a gente trazer esta live especial do Dia Nacional do Voluntariado. Dia Nacional do Voluntariado, muito especial, sempre marcado aqui pela nossa Fundação Projeto Pescar, que hoje está transmitindo aqui, ó, no YouTube, ao vivo. Nós estamos com a Fundação Projeto Pescar de todo o Brasil. Você já pode começar a mandar mensagem, você já pode começar a mandar boa tarde, você já pode começar a mandar abraços, de onde você é, de qual unidade você vai se manifestando e a gente vai registrando em seguidinha. Pelo Facebook da Fundação Projeto Pescar também estamos no ar, transmitindo, e também sempre com apoio da rede atitudepositiva.com.br, a rede das boas notícias. Esse é o webinar do Dia Nacional do Voluntariado, que tem muitas atrações nesse ano de 2023, acontecendo nesse 28 de agosto, data em que a gente comemora em todo o Brasil o Dia Nacional do Voluntariado. A Fundação Projeto Pescar celebra a data e reconhece a importância do voluntariado para o funcionamento das unidades, sabendo que eles impactam diretamente no nosso propósito de transformar a vida dos jovens. E nada mais justo do que homenagear os nossos voluntários nesse evento especial, não é mesmo? Por isso foi criado, com muito carinho, esse webinar do Dia do Voluntariado, que vem sendo planejado, preparado para vocês aí pela Fundação Projeto Pescar. As 2 edições do webinar realizadas em 2022 estão disponíveis no nosso canal do YouTube, hein? E também na página do Facebook. Momentos em que a gente compartilhou histórias e experiências das pessoas integrantes da Rede Pescar sobre o voluntariado. Hoje, a proposta é diferente. A gente tem uma convidada mais do que especial para falar sobre a importância do voluntariado dentro das organizações, na vida de quem se envolve. Mas, primeiro, como sempre, né, a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho, dos valores e da missão da nossa Fundação Projeto Pescar. Quando a intenção é ajudar, existe uma diferença entre dar e ensinar. Diferença que não é assim tão pequena, pode acreditar. Essa é a experiência vivida por mais de 35 mil jovens atendidos no Projeto Pescar. Através de uma rede colaborativa com várias empresas, já estamos há mais de 45 anos transformando as vidas de jovens em situação de vulnerabilidade social, abrindo caminhos para sua entrada no mundo do trabalho. Uma jornada que começa nos nossos cursos. Ali, pelo período de 1 ano, eles participam de atividades online e presenciais no formato socioprofissionalizante, com educadores sociais capacitados e dedicados, focando no desenvolvimento pessoal, como habilidades oratórias, lógicas e de trabalho em equipe, e em atividades profissionalizantes nas áreas de comércio, indústria e serviços. Nesse formato, todo o curso é único. Isso porque cada empresa parceira ajuda a nossa equipe a criar uma formação completa dentro da sua especialidade, trazendo a vantagem de treinar os jovens para suprir demandas já existentes. É assim que criamos uma mistura cheia de potencial, unindo a vontade e a necessidade de todos os envolvidos no processo, o que aumenta e muito as chances de empregabilidade. Então, se você é um jovem com idade entre 16 e 19 anos e quer participar, ou se quer colaborar como empresas e organizações conectadas, voluntário ou doador, bem-vindo ao Projeto Pescar. Somos mais de 2.000 pessoas, empresas e organizações conectadas em mais de 70 unidades, localizadas em mais de 40 municípios no Brasil, além das unidades em outros países. Mas esse é só o começo. No final, junto com todos vocês que também querem conectar conhecimentos e atitudes para transformar vidas, o que estamos criando é uma reação em cadeia, que começa com o sonho de cada jovem e cresce, cresce, cresce até alcançar a sua família, a sua comunidade, cidade, país, mundo. Todos juntos na construção de um futuro melhor.
Um futuro onde todos têm o que precisam para não deixar a oportunidade escapar. E aí, pronto para fazer parte desse ecossistema de transformação social? Tá aí, que legal a missão do Projeto Pescar, da Fundação Projeto Pescar. Pessoal, não esqueçam de compartilhar essa live. É importante que vocês aí nas suas redes sociais coloquem no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Threads, né? Tem o Threads agora, nova rede social. Você coloca no seu LinkedIn e você ajuda a divulgar esta live compartilhando nas suas redes, aí nos seus grupos, manda para o WhatsApp também, para todo mundo. Olha, já está chegando um monte de gente dando boa tarde, mandando um monte de mensagem, participando, mas antes de chamar a nossa convidada especial desse webinar do Dia Nacional do Voluntário, a gente quer chamar a gerente do Programa Social Pescar, a Silvia Regina dos Santos, que vai chegando conosco aqui, para falar um pouco, né, sobre os voluntários da nossa fundação. Ela quer falar um pouquinho sobre isso, quer dar as boas-vindas também. Alô, Silvia, está me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Estou te ouvindo. Está me ouvindo bem? Ótima. Seja bem-vinda. Bom te ver. Obrigada. Obrigada. Eu estou aqui, na verdade, só para dar umas boas-vindas, né, nesse Dia Nacional do Voluntariado, que é tão importante para nós, esse sujeito aí que atua na formação dos nossos jovens, atua também na fundação como conselheiro, como diretor, ou seja, nós temos aí uma rede de voluntários que em 2022 foram 903 voluntários, né, conectando conosco, né, nessa rede de conexão de valores, de conhecimentos e atitudes para transformar a vida. Então, eu só queria parabenizar aqui, a minha palavra é muito breve, né? Só um muito obrigado e agradecer muito a participação desses 903 voluntários aí que atuaram conosco em 2023 e dedicaram 11.744 horas à Fundação em 2022, né? Sendo que 842 destes 903 atuaram diretamente na formação dos nossos jovens. Aí 1.632 jovens que tivemos atendidos em 2022, com um total de 11.366 horas de atuação desses voluntários, né, com a sua expertise, complementando a formação e trazendo a sua experiência aí, claro que em cada uma das unidades. E aqui também um resultado importante, né, que nós também trouxemos no relatório de 2022, o índice de satisfação desses voluntários para com a Fundação Projeto Pescar, né, para com o Projeto Pescar, para esse relacionamento. Foi de 93% aí o índice de satisfação dos voluntários em 2022, e também o que nos deixa muito feliz, porque também, né, estamos muito satisfeitos com a atuação dos voluntários. Que legal, hein, Silvia? Que legal essa participação, hein? Quase mil voluntários participando em 2022. Vamos bater essa meta em 2023, hein? O que tu achas? Com certeza. E temos uma aí na telinha também, que é nossos voluntários aí quase fazendo quinquênio, né, Renato? Vamos para o quinquênio em 2024, com muita honra, viu? Muita honra. Eu me sinto muito feliz aqui, desempenhando o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, o que eu acho que eu sei fazer, né? E dando isso como uma força de trabalho aí para a nossa Pescar. Vai ser mais uma live sensacional. Parabéns aí pelo trabalho, Silvia. Obrigado pela participação, né? E vamos para a nossa convidada, tá bom? Vamos para lá. Valeu, um beijão. Silvia Regina dos Santos, a gerente do Programa Social Pescar, conosco aqui na abertura dessa nossa live, em comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado. Vou pedir para a nossa convidada ligar a câmera dela aí, ela já está aí, eu vou apresentá-la, a Nina Cardoso, que é pedagoga, ativista, líder, empreendedora social, fundadora do Instituto Acendendo Mentes, que tem como uma missão acender, com SC, acender talentos da quebrada para o mundo.
Nos 20 anos em que vive o terceiro setor, já liderou projetos na proteção social da baixa até alta complexidade, CEO e cofundadora do Instituto Acendendo Mentes, que tem como missão acender talentos da quebrada para o mundo. Nina é uma pessoa que acredita que cada ser humano é um tesouro precioso e único. A Nina respira o voluntariado há muito tempo e é por isso que ela está conosco hoje, quase que como uma aula, né, sobre vida, voluntariado, terceiro setor e muito mais. Nina Cardoso, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, que honra estar aqui com vocês nesse dia tão importante, tão cheio de significados, né, para nós que vivemos aí o terceiro setor. Mais uma vez, gostaria muito de agradecer esse presente, essa grande oportunidade de estar aqui celebrando junto a esse grupo tão bonito, né, de voluntários desse projeto que me inspira a vida inteira, que é o Projeto Pescar. Deixa eu só lembrar, Nina, aproveitar aqui, ó, antes de tu começares a dar a tua aula, que vai ser uma aula maravilhosa, vamos já cumprimentar o pessoal que está conosco, ligado em todo o Brasil. O pessoal já está chegando aqui, ó. A Lu Correia, Pescar Santa Terezinha, boa tarde. E a fotinho na tela sempre aí. Ótima tarde, representando o Núcleo Sudeste e Norte do nosso Brasil, Gi Marques. Parabéns, queridos voluntários. É a rede do Projeto Pescar. Aline Goulart Rodrigues, boa tarde, sede equipe de inovação. Legal, Ariel Lopes está conosco. Feliz dia do voluntariado aos nossos incansáveis parceiros nesse caminho de transformação. Lá do Banrisul, PP Banrisul presente, Elisângela Martins. Olha a fotinho cheia de gente ali dela. Que legal, todo mundo junto, todo mundo ligado, todo mundo nessa rede. Eduarda Cunha, feliz dia do voluntariado a todos os nossos parceiros, a todos que estão aqui conosco e todos que estão trabalhando aí silenciosamente também nos bastidores. A Silvia Regina manda coraçõezinhos, acabou de participar conosco, já está nos assistindo, né? A Janine Duarte está mandando boa tarde a todos. A Rede Atitude Positiva está conosco, estamos juntos com a Pescar, estamos transmitindo ao vivo pela Rede Atitude Positiva também. A Gisele Marques está dizendo que está representando o Núcleo Sudeste, já entrou, mas ela mandou 2 vezes, e a gente registra 2 vezes, não tem problema, está aí a fotinho dela. Marcos Sampaio, boa tarde a todos. O Marcos Novas Conexões. A sede está presente, Márcio Dornelles. Valeu, Márcio. Cristina Excel Bugário, parabéns aos voluntários. Kátia Regina Servo Belki, parabéns a todos que transformam várias vidas e também muda a sua. Legal. Mais uma aqui só para fechar. A Ju Rocha, boa tarde, que alegria estarmos aqui para falarmos do trabalho desses que inspiram nossos jovens todos os dias. Muito obrigada, abraços desde Porto Alegre, da equipe de inovação. Eu não posso deixar de registrar o nosso superintendente Ézio Rezende, boa tarde a toda a Rede Pescar. Um abraço ao Ézio, daqui a pouco eu leio mais, porque assim, ó, mensagem atrás de mensagem, Nina, e se a gente não começar aqui, a gente não vai ir adiante. Conta um pouco da tua história de vida e como é que surgiu, né? Como é que nasceu o Instituto Acendendo Mentes, Nina? Então, eu sou pedagoga, né, de formação, e no período que eu estava para me formar, né, isso era em 2003, final de 2003, eu estava um pouco descontente, eu acho que dá para dizer, né, preocupada com o que eu vinha encontrando nas escolas públicas, no sentido de ver educadores muito descrentes assim com seus alunos, e isso me incomodava. Nesse período, eu fui convidada, então, para atuar num projeto como educadora social. Eu nem sabia o que era isso, mais de 20 anos atrás. Fui, e quando eu cheguei lá, era a Vila dos Papeleiros, né? Que é aqui em Porto Alegre, na época, era uma das
favelas mais vulneráveis assim, da cidade. Eu encontrei, então, nesse projeto, algumas crianças com pontinha do dedo, bordinha do nariz, roída por rato, assim, uma coisa de extrema, né, miserabilidade. E na minha chamada lá, quando educadora, tinha alunos que eu não conhecia, nunca haviam ido no projeto. Um dia eu resolvi ir atrás deles, e quando eu pisei, Renato, na Vila dos Papeleiros, eu senti um arrepio, assim, do pé ao último fio de cabelo, onde eu senti ali, naquele momento, que aquele era o meu lugar, né? Que eu havia vindo aí nesse mundo para isso. Essa era a minha missão. Então, eu brinco que eu fui abduzida pelo terceiro setor naquele momento, e desde então sempre venho atuando, né, dentro de projetos, ONGs, projetos também do governo do estado. Nunca mais saí dessa área. Muito legal, muito legal. E o Instituto Assinando Mendes, então, é um pouco fruto dessa jornada aí, né, de mais de 20 anos de atuação. Tu sabes que a Vila dos Papeleiros ainda é um grande desafio, né? Para Porto Alegre, um desafio social, um desafio urbano, né? Tá se tentando, né, revitalizar ali o 4º distrito, mas a Vila dos Papeleiros ainda continua sendo esse desafio, né? Que a cada dia, inclusive, aumenta em cidades como Porto Alegre, né? Que são os moradores de rua, população em situação vulnerável, né? Precisam cada vez mais do nosso olhar, né, Nina? Exatamente. Muito se tem, né, a fazer como sociedade civil, né? E o quanto mais nós fizermos isso de forma organizada, com gestão, com propósito, né, com meta, mais rapidamente, né, nós vamos estar nesse afronte aí que é urgente, né? Então, por isso a importância de projetos, né, e de espaços, né, como o Projeto Pescar, que faz isso, né, Renato, de uma forma organizada, buscando as necessidades, né? Eu digo que dando match, né, entre a necessidade, o que acontece lá na ponta, e o voluntário, né, o que essa pessoa está disposta a entregar, né? Muito bem. E como é que o Instituto Ascendendo Mentes entrou para dentro da Gerando Falcões? Entrou no caminho? Entrou no caminho da Gerando Falcões. Exatamente. E ali em início de 2019, Renato, eu ganhei um livro que mudou a minha vida, que se chama Da Favela para o Mundo, do Edu Lira. Na época eu não conhecia realmente assim, nem a rede Gerando Falcões, não via, nunca tinha escutado falar sobre o trabalho deles. E um amigo ganhou esse livro e disse: Nina, eu ganhei um livro que é para ti, vou te dar ele. E era esse livro, eu li, e causou uma revolução em mim. Assim, eu me sentia um pouco solitária naquela época, em termos de atuação. Acho que o líder social ele tem muito isso, né? Parece às vezes que nada contra a maré. E naquele livro eu me senti pertencente, assim. Essa é minha tribo. Ali eu entendi o que eu fazia. O que eu fazia era que eu era uma empreendedora social. E a partir desse livro, conhecendo essa trajetória, um tempo depois abri um edital para a rede Gerando Falcões, no qual eu me inscrevi. Eu li esse livro em fevereiro de 2019, em novembro de 2019, eu estava como a única gaúcha finalista, então, desse processo em São Paulo, numa entrevista lá com o Edu Lira, né, tudo isso acontecendo, passei, fui aprovada, fiz parte da primeira turma da Falcons, que é uma universidade de lideranças, né, a primeira universidade para a favela, criada na favela, né, que é a Falcons. E em 2020
essas aulas iniciaram, né, junto com a pandemia. O espaço que eu atuava fechou, como todos os outros, e eu não consegui ficar nem mesmo um dia em casa, porque tinha certeza que esse público que eu atendia seriam os primeiros, né, a serem atingidos, se não pelo vírus, porque não tinham a menor condição dos cuidados, são famílias que compartilham uma única escova de dente, em sua maioria entre todos, dorme 5, 6 no colchão, não tinha como existir aquele cuidado que era exigido. E se não fosse disso, Renato, seria de fome, né? Porque essas crianças, esses jovens, sempre se alimentaram nos projetos, as crianças, as famílias não estavam prontas para alimentar seus filhos, né? E nesse período, então, da pandemia, junto com a Falcons, eu iniciei o Instituto Acendendo Mentes, procurando resolver um problema urgente. Na época, o principal era de fome mesmo, né, que estava acontecendo dentro das comunidades. Após a Falcons, então, quando nós concluímos esse processo, um tempo depois, eu recebi, então, passei no processo de aceleração da rede. Então, hoje, eu sou, aqui no Rio Grande do Sul ainda, a única ONG acelerada pela rede, né? Embora estejamos aí fazendo um trabalho forte para que muitas outras sejam, né? Já temos bastante líderes gaúchos formados pela Falcons. Eu não sei a rede Gerando Falcões, se todos sabem, mas hoje a rede Gerando Falcões, ela surgiu como uma ONG, mas aí em 10 anos se tornou o maior ecossistema, né, de desenvolvimento social e de combate à pobreza no Brasil. Super legal, que legal. Eu estou botando aqui, a gente está entrando em vários comentários, pessoal de todo o Brasil, na nossa rede do Projeto Pescar, na Fundação Projeto Pescar, todo mundo dizendo a sua cidade, dizendo sua unidade, e todo mundo empolgado com a nossa live aqui, e mandando muitas energias positivas pelo dia do voluntariado. Não dá para citar todo mundo, mas a gente está botando todo mundo na tela aí, ó. Feliz dia do voluntariado, pessoal de Sorocaba, pessoal de Piracicaba, pessoal de Horizontina, Blumenau, Banrisul, e a gente vai colocando enquanto... Ó, a Caterina está dizendo que tu estás arrasando, Nina. Arrasando, é uma baita voluntária. Né? E o Clodoaldo também está ligado aqui conosco. Pescar, grupo Frempot, Caçador Santa Catarina. Aí ele manda o nome de todo mundo aí, ó. Todos os voluntários ligados, Marcos mandando carinha, e tudo mais. Daqui a pouco a gente registra mais comentários. Ô, Nina, como é que vocês trabalham o voluntariado dentro do teu Instituto Acendendo Mentes? Como é que funciona o voluntariado? Então, o voluntariado ele tem várias frentes de atuação aqui dentro, mas eu costumo sempre falar, Renato, na minha vida, assim, toda, né, dentro do social, eu também sempre atuei muito como voluntária e sempre recebi muitos voluntários. Antes de qualquer coisa, eu sempre falo, né? Quando a pessoa... Eu nunca tenho nada destinado, né? De função para o voluntário. Ele chega, eu sempre digo, que ele tem que conhecer um pouquinho o espaço e o que vai fazer o coração dele bater é o que eu espero que ele entregue para o Instituto. Porque nem sempre o voluntário vai entregar aquilo que está dentro da formação dele. Eu gosto de usar muito o exemplo de... Tá trancando um pouquinho o sinal da Nina, áudio e vídeo. Vamos esperar destrancar. Vamos fazer o seguinte, ó. Se não voltar, vamos tentar reconectar a Nina para a gente poder seguir a nossa live aqui, ó. Eu vou pedir para a Nina reconectar. A Ariel me ajuda aí também, tá? Para ela voltar aí com
com a conexão para a gente ver se melhora. Nós estamos com o nosso webinar, a nossa live aqui do Dia Nacional do Voluntariado. Então, vamos colocar aqui na tela vários comentários, vários avisos. A Caterine, momento lindo, transformando vidas. O pessoal aí de Blumenau, Santa Catarina, Maria de Lourdes, Sabel, ou Seibel, a Lisiane Luquezzi, Pescar Banrisul, Maria Esther Ullmann, que alegria poder estar aqui, voluntária da Fundação Capacitar de Horizontina. Admiro muito a Fundação Projeto Pescar. Jane Araújo, Sorocaba. O Eric Henrique Ferreira, Sorocaba também. Thaís Loureiro, Piracicaba. Também o Eite. Parabéns a todos os voluntários que dão suporte aos jovens. A Nina está voltando conosco, vamos ver se o sinal melhorou. Já vou te chamar, Nina, acho que melhorou. A Caterine tem orgulho desses voluntários, fazendo a diferença. Margarete Ribeiro da Silva, paz e bem, a Margot das Unidades Citrosuco. Voluntariado, diz ela, do coração para a ação. Parabéns a todos que fazem parte desta rede de voluntariado. Alô, Nina Cardoso. Como é que tu tá aí? Olha, eu mudei aqui a destrancou. rede, né? Vamos ver se ficou bom agora. Destrancou. Vamos recomeçar. Tu estava falando como é que funcionava o voluntariado dentro do Instituto Acendendo Mentes. Isso, então, a gente busca aqui sempre muito isso, o que é, né, que te traz para o voluntariado, o que faz o teu coração bater, né, que te dá aquela energia, aquela coisa boa de estar naquele espaço, naquele lugar, e que muitas vezes isso não tem nada a ver com o que tu exerce profissionalmente, né? Então, eu busco muito por essa essência que, às vezes, o próprio voluntário não sabe bem. Então, o exemplo que eu ia dar é de uma dentista, que quando chegou, né, no projeto, ela era tudo que eu precisava, ela era uma odontopediátrica, né? Então, dentro das comunidades é muito difícil o acesso, né, a atendimentos. Mas eu segurei toda a minha alegria de saber que estava na frente de uma dentista odontopediátrica e falei para ela o que eu sempre falo, né? Então, ela ficou alguns dias conhecendo, né, o projeto que eu atuava na época, e ela, uns 3 dias depois, ela me procurou. Nina, eu já sei o que eu quero fazer. Se Karine, o que tu quer fazer? Eu quero dar aula de balé. Daí de balé? Sim, Nina, eu sou dançarina. Nossa, olhando as meninas, eu lembrei da época que eu dançava, eu cheguei a dar aula. Sou uma dançarina profissional, faz tanto tempo que eu não danço, e olhando elas me despertou esse desejo. E ela ficou 3 anos conosco, foi uma das melhores professoras que eu tive, né, de dança, de balé, em toda a história. Assim, ela fazia aquilo com muito amor, porque dentista ela era no dia a dia dela, na profissão dela, né? Como voluntária, ela se conectou com algo muito especial dela, né? Que ela tinha, então, para trazer, para entregar para aquelas crianças lá do projeto. Então, é assim que nós trabalhamos com voluntariado aqui no Instituto ainda hoje. Então, nós temos voluntários mentores dos jovens, voluntários educadores, né, que dão aulas semanalmente, voluntários que vêm desenvolver ações pontuais, mas sempre isso tem que estar muito conectado com o que traz alegria, o que faz reverberar, né? Um dia eu estava conversando com uma especialista em felicidade e ela disse para mim, Nina, para te fazer o outro feliz, primeiro ponto, tu tem que ser feliz. Porque a tua felicidade transborda, ela reverbera no espaço onde tu tá, né? E é assim que eu vejo o voluntário dentro dos espaços, né? Ele traz aquela alegria, né, dele, aquilo que pulsa nele e contagia todo mundo que está dentro do ambiente, né?
Muito legal, muito legal. Está transbordando, né? Está sobrando, então divide com os outros, né? É Isso é isso muito legal. aí, é isso aí. Que nós temos tão pouco tempo, às vezes, mesmo, né, Renato, de nos conectarmos e de fazer coisas que nos dão prazer, que nos complemente. Às vezes, a vida nos empurra mesmo, né? Para exercer profissões que não é que a gente não goste, mas aquilo é só um pedaço da gente, né? Quem lá na adolescência não aprendeu a tocar um violão e hoje, quantas vezes na vida ela tem chance de pegar aquele violão e de tocar, né? E às vezes é no voluntariado que ela faz isso, né? Que ela consegue ter o espaço de exercer tudo aquilo que ela é também, né? Porque a correria, o jeito que a vida nos desenrolou, né? Essa loucura frenética, nós vivemos muito tempo com o trabalho. E isso da pandemia, que tornou as coisas online, né? E que tu faz uma reunião a cada 30 minutos, a cada 40 minutos, essa loucura nos distanciou talvez muito mais, né? De outras, das nossas outras habilidades, né? Eu sempre digo, nós somos um monte de coisa, né? O trabalho é só uma parte, né, disso tudo, né? Não, ele não pode ser tudo, né? Não pode ocupar todo esse espaço. E muitas vezes eu acho que o voluntariado ele dá chances assim de tu entregar, desenvolver, fazer coisas para além, né? Disso que nós somos como profissionais, né? Muito legal. Vou pedir que a nossa audiência mande perguntas aí no YouTube e Facebook. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui para os comentários e para as perguntas para a Nina. Mas eu queria saber, Nina, como é que funciona o impacto. O impacto em quem faz o voluntariado, em quem recebe o voluntariado, porque o próprio voluntário tem uma percepção do resultado desse trabalho, né? E a mudança, obviamente, a alteração, os resultados na vida das pessoas que recebem essa doação de trabalho. Como é que tu analisa isso? Pois, sabe, Renato, que esses dias você estava falando isso. Qual o valor, se fosse pagar, né? Qual o valor do trabalho de um voluntário? Ele é de um valor imensurável, porque ele se trata de verdade de salvar vidas, né? E é bem isso, né? Quando você fala do impacto, é o impacto da pessoa que está na tua frente, como o impacto de quem está ali também se doando, porque o voluntariado ele é um grande trabalho em colaboração, né? Tu não faz ele sozinho, né? Tu executa ele o tempo inteiro em colaboração ou com um time de pessoas ou com a pessoa que é diretamente atendida, né, por ti. E nesses mais de 20 anos aí de atuação, eu já vivi e vi histórias lindíssimas, né, de transformações, de impactos que foram gerados na vida do outro, através, por exemplo, de uma escuta, simplesmente, né, de um colo, né, que tu dê esses tempos mesmos. Eu vivi uma situação trazendo um exemplo muito, muito, muito atual, de uma menina que veio me pedir para sair mais cedo, porque ela não estava se sentindo bem. E aí, quando eu comecei a escutar ela começou a falar uma série de coisas, ela começou a trazer coisas da vida dela. Por algum motivo, isso despertou nela na aula, né? Nós trabalhamos o socioemocional aqui. E aí, no fim, ela está falando no fim, ela disse assim, Nina, na verdade mesmo, eu só queria uma mãe. Eu só queria ter uma mãe. E eu, na hora, assim, eu olhei para ela e pensei, nossa, o que eu posso entregar? Né? Eu disse, olha, Alex, eu não sou tua mãe, mas eu sou mãe. E eu dei um colo para ela, né? E ela, uma adolescente, sentou no meu colo, ficou ali chorando, uns 15 minutos, 15, 20 minutos. E eu não falei nada, só acolhi.
aquele sentimento ali dela. Depois ela me procurou no direct do Insta e me agradeceu pelo aquele momento, e ela disse para mim que ela não tinha lembrança de um dia que ela recebeu um colo, né? E que aquilo fez total diferença para ela, né? O fato de poder ter tido um espaço de acolhida, de colo, né? De que aquilo para ela, e essa menina, ela tinha um nível de desenvolvimento no Instituto, depois desse fato, em bem específico, ela foi numa crescente, assim, como se ela tivesse entendido que nesse espaço, né, alguém, né, que nós estávamos olhando para ela. Então, eu costumo dizer, quem não tem um colo para oferecer, um par de ouvidos, né, para escutar, um ombro, né, amigo para acolher, né? Então, se pegar o relato dela, que eu tenho até salvei, né, o relato ali dela, o recurso que foi utilizado, qual o valor disso, né? Quando tu consegue de fato, né, ser colo para uma dor que machuca tanto, né? Quando tu consegue ser um meio ali de a pessoa aguentar mais aquele dia, algo que parecia insuportável. Então, acho que o impacto, ele é imensurável, né? Tanto eu, por exemplo, nessa situação, quando recebi esse relato que não tinha a menor ideia do peso que teve na vida dela, ter aquele momento ali que me custou 40 minutos, né? 30 minutos em média ali no total, para o que ela, né, se desenvolveu e vem se desenvolvendo desde então. Muito legal. Imensurável, portanto. A resposta é imensurável. Imensurável. Que coisa boa, né? Resultado altamente positivo. E as histórias que te marcaram, hein? Eu sei que devem ser muitas, Nina, mas se tu pudesse contar uma ou duas histórias que exemplificam, porque toda vez que as pessoas ouvem histórias concretas, elas se inspiram, né? Aquelas pessoas que querem ser voluntários não sabem como, aquelas pessoas que têm vontade, aquelas pessoas que às vezes não têm vontade, mas são tocadas por uma inspiração e dá um clique, né? E esse é isso que eu posso fazer, isso que eu quero fazer, isso que eu poderia fazer. Então, acho que histórias concretas sempre ajudam, né? Te lembra de algumas histórias marcantes nessa tua trajetória que tu possa contar, possa dividir conosco? Ai, tem algumas. Tem uma do Taylor. Vou trazer uma do Taylor, que foi agora e é muito ligada a um voluntariado. O Taylor é um menino que é super case do Instituto. Ele chegou aqui para nós, ele era um menino analfabeto digital. Nunca havia ligado um computador com quem tá. O Taylor está com 14 para 15 anos. E nós tínhamos, na época, uma voluntária, advogada, que estava desenvolvendo com eles aulas de cidadania e noções básicas de direito. E, na época, ela super aceitou o desafio de a gente trabalhar com eles startups. Né? Nós havíamos começado uma aproximação com o Marcos Rossi, da Gramado Summit, que era cliente dessa advogada, que é a Gabriela, e nós fizemos uma batalha de startups aqui. Ela vinha aos sábados, dava aula para eles fizeram a batalha e os 3 finalistas foram para a Gramado Summit. A startup do Taylor foi a vencedora. E, na época, ele criou uma startup que dava conta da falta de produtos básicos de higiene pessoal para adolescentes periféricos. E lá na Gramado Summit, a Venture, que é uma das maiores aceleradoras de startups do Brasil, conheceu esse trabalho e premiou com uma aceleração pocket, né, a startup dele. Foi um trabalho incrível, que no final eles não trabalhavam, a Venture não trabalhava com jovem aprendiz, eles criaram, né, esse setor dentro para contratar o Taylor. Então, o Taylor, que era um jovem
analfabeto digital, hoje trabalha numa das maiores aceleradoras, né, de startups do Brasil, já atuando na parte que seleciona startups finalistas, né, para apresentar os seus trabalhos junto à Venture. Então, esse menino, quando ele entrou para o Instituto, todos os trabalhos que existiam no Instituto eram de voluntários, né? O voluntário é a grande força transformadora do cenário social, né, do Brasil. Não existiria a menor possibilidade, né, do que acontece dentro das comunidades se não fosse o trabalho do voluntário. Então, todas as referências que esses jovens têm de transformação social, de transformação de vida, vieram através de voluntários. E o Taylor, ele sempre fala que foi com a Sora Gabi, né? Ele usa até hoje, ele chama ela Sora Gabi, que ele entendeu que o que acontecia na vida dele, no dia a dia dele, não era normal, que ele estava dentro da comunidade, né, o dia inteiro, fora o horário da escola, ele ficava ali, e que ele estava em risco. E ele só foi entender isso aqui, nas aulas com a Sora Gabi, porque para ele o normal de um jovem era aquela vida que ele tinha. Então, um grande talento que estava dentro, né, da comunidade. O que nós fizemos, né? O que os voluntários fizeram nesse caso? Ninguém foi ali e pôs o talento dentro do Taylor, ele estava ali. Esses voluntários, eles colaboraram para que ele se desenvolvesse, para acender, né, tudo isso que estava dentro do Taylor. Então, acho que ele é um super case aí do que a força de um olhar, né, a força, né, do conhecimento do voluntariado é capaz de fazer num jovem e consequentemente, numa família, porque a família do Taylor hoje já tem outra condição, outra vivência através do que o Taylor tem levado para dentro de casa, do que ele tem aprendido, do que ele tem visto aí no mundo, né? Porque ele já participa de vários eventos com eles, inclusive vai falar num evento agora de startups. Já é a segunda apresentação que ele vai fazer no palco, né? Um jovem de 16 anos. Que legal, hein? Esse impacto aí que tu comenta, né? De que não é só a vida do voluntariado, nem só o voluntário, né? É o entorno, são as famílias, gente que convive com esse voluntário, ou com a pessoa que está recebendo o voluntariado, né? Impacta todo o círculo, né? Todo. E o voluntário, ele impacta também todo o ciclo social dele. Porque essa coisa de tu fazer o bem, né, e tu fazer algo que te mobiliza, ele contamina, as pessoas começam a olhar, querem saber, mas o que é? Mas aonde que é? O que é isso que tu está fazendo? Eu quero fazer também. Então, tu começa também a puxar esse exemplo. Eu tenho voluntários aqui que começam um voluntário quando vê a família inteira aqui. Tá os filhos, né, o marido, quando vê toda a família envolvida, todo mundo começa a olhar. Eu sempre falo isso, às vezes as pessoas me dizem, ai, Nina, eu queria tanto fazer alguma coisa, mas tu vê, Nina, é difícil, eu convido meus amigos, mas ninguém quer. Eu sempre digo, vai lá tu e faz. Que quando todo mundo vê tu fazendo, tu vai fazer uma, tu vai querer fazer mais, porque é isso, né? Voluntariado é um caminho sem volta. Depois que tu entra, nunca mais, né? Tu sai, se transforma parte, né, da tua vida. E as pessoas vão começar a olhar o que tu está fazendo e vão querer entender o que é isso, e vão querer fazer também. Quando tu vê, tu vai estar com um grupo junto contigo fazendo, né? Mas alguém tem que puxar, né, isso no meio, né? Então, eu tenho muitos voluntários que, além de isso reverberar dentro da comunidade, dentro das famílias,
também acontece nas famílias, nos locais de trabalho dessas pessoas. Eu tenho voluntários que trouxeram, inclusive, a sua empresa para dentro, né? Que trabalhavam na empresa, aí os colegas viram lá as fotos de uma ação que ele estava, que queriam saber, e a empresa soube, se mobilizou, e hoje as empresas fazem ações sociais dentro do Instituto por causa desse voluntário que começou sozinho, né? Sem trazer a empresa junto. Que legal, isso é muito bacana, esse contágio, né? É uma contaminação positiva, né? Em todo o entorno. Exatamente. Olha só, deixa eu lembrar que a gente está transmitindo a nossa live hoje do webinar do Dia Nacional do Voluntariado. A gente está no nosso YouTube da Fundação Projeto Pescar, muita gente participando por lá, Facebook da Fundação Projeto Pescar também, muita gente mandando abraço e tal, mas mandem perguntas, eu quero que vocês perguntem para a Nina Cardoso alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram saber dela e do Instituto Acendendo Mentes. Em seguida a gente já vai abrir para essas perguntas. E também estamos transmitindo pela rede atitudepositiva.com.br, a rede das boas notícias, essa live em comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado. A gente tem mais uns minutinhos ainda, Nina. Quer contar um outro case? Quer contar alguma outra história? Contou a do Taylor. Sim. Que era analfabeto digital e virou líder de startup. Exatamente. Eu tenho um caso também, para contar, que é assim, eu costumo dizer que a gente falar sobre isso de ser voluntário e da importância, né, do quanto o amor é uma ferramenta, para mim o amor é a ferramenta mais transformadora do mundo, né? E quando eu falo em amor, não é esse amor romântico, mas é aquele amor que te olha, que te vê, que te enxerga, que acredita em ti, que te admira, que mesmo que tu faça alguma coisa errada, tu tem para onde voltar. E o que nos move é o amor. E quando se fala em voluntariado, mais do que nunca, né? É essa força do amor, né? De acreditar no outro, de olhar para o outro como irmão, né? Como ser humano igual a mim, né? Que me move a sair da minha casa, me move a ir até aquele local, e que às vezes isso parece até bobo falar, né? E pode parecer que sim, quando tu pensa em coisas que te trazem bons sentimentos. Mas quando tu pensa, por exemplo, num presidiário, num adolescente em conflito com a lei, né? Que sentimentos isso te traz? E nós tendemos a fazer juízo de valor. E eu gosto de trazer um caso que eu atendi quando foi um projeto, né, um programa do governo do estado, que começava com os adolescentes em conflito com a lei. Então, começava dentro da fase, quando ele estava perto de sair, e depois eu começava lá e seguia quando ele terminava de cumprir a medida socioeducativa dele. E tinha um círculo de compromisso que era feito no final, e uma menina, eu fui num de uma menina, onde ali era combinado tudo que ia acontecer quando ela saísse dali. Eu fui nesse, e essa menina, quando estava perto de terminar, a assistente social disse assim: então tá, fulana, eu espero nunca mais te ver aqui. E essa menina, que tinha de uns 13 para os 14 anos na época, olhou bem para a assistente social e disse assim: toda vez que a minha família passar fome, pode ser que tu me veja por aqui. E eu fiquei assim: uau, meu Deus do céu, fiquei pensando, que guria corajosa é essa? Assim, ela tinha que escolher, tinham 2 instituições, eu fiquei pensando, tomara que ela escolha a minha, né? Na hora, assim. E ela escolheu. E olha como tudo é o olhar que a gente tem para o jovem, né? O meu foco é adolescente jovem, porque é uma das idades mais abandonadas, assim, é uma das fases mais importantes, onde tu
fica totalmente sozinho, né? Porque todo mundo comove muito com criança e adolescente, parece que uma coisa de, adolescente. E eu lembro que, no fim, essa minha colega me procurou e disse assim, nossa, Nina, boa sorte, ela te escolheu, né? Te prepara, hein? Essa aí, pelo jeito, vai ser terrível. E eu, super feliz que ela havia escolhido a nossa instituição. E essa menina, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a mãe. E quando eu conheci a mãe mais profundamente, eu entendi que a mãe passava por uma espécie de exploração assim de trabalho. A mãe cuidava de crianças, limpava as casas em troca de alimento e moradia. Ela não recebia dinheiro e eles moravam de favores, assim, ela e as filhas. Então, essa mãe, nós organizamos um emprego, foi a primeira coisa, por onde a mãe ficou mais de 10 anos. Ela saiu agora, no período de pandemia, para fazer o seu negócio. Ela fez um negócio de marmitas, né? E nós organizamos também para ela alugar um espaço para morar, mobiliamos, e essa família nunca mais teve envolvimento, precisou, né, do tráfico como forma de sobrevivência, porque tu pega uma menina de 12, 13 anos que vê a situação que a mãe está passando, de fome, de miséria, quem dá emprego para essa menina? Quem dá emprego? Ou é o tráfico, ou é a exploração sexual infantil. Então, essa menina, ela estava buscando uma forma de sobrevivência que era o que tinha naquele momento, né? Quando essa menina recebe a oportunidade de se desenvolver, todo um ciclo familiar se modificou. Esses tempos, há uns 3 anos atrás, a irmã mais nova, eu vi no Face a foto dos 15 anos da irmã mais nova. Né? Então, foi um ciclo que se rompeu. Teve uma outra foto, até uso nas minhas apresentações, dessa mãe com a filha que se formou, a primeira filha que se formou. Então, toda a história da família mudou por uma oportunidade. Né? Então, olha isso, né? Provavelmente o destino seria, né, de que essa família continuasse nesse ciclo, as outras irmãs também acabassem entrando no mesmo ciclo, né? E o poder de uma série de voluntários que se envolveram na época, né, para ajudar, né, desde mobiliar a casa, de organizar toda essa estrutura, mudou para sempre a história dessa família, né? Até hoje a gente conversa e é isso. Né? Então, talvez muitos olhassem de fora e vissem só uma menina que estava com a vida perdida, porque com aquela idade já estava dentro de uma fase. Né? Mas é o olhar amoroso, né, de um voluntário que é capaz de salvar e de tirar, né, das mãos do tráfico uma família inteira que, consequentemente, influencia, sim, numa sociedade mais segura, né, para todos nós também. Muito bom, olha só, o pessoal participando e mandando aqui os seus abraços, mas tem perguntas, então eu vou privilegiar aqui as perguntas que estão chegando para a Nina. Tá? Curiosidades do pessoal e vamos tentar atender todo mundo aqui. Ó. Maria Esther Ullmann. Voluntários da Acendendo Mentes desenvolvem os projetos ou se inserem no projeto que está em andamento? São ações pontuais ou a longo prazo? Oi, Maria. Então, nós temos todas essas opções, né? Nós recebemos projetos que os voluntários nos provocam, né? Trazem. Também temos espaço para projetos que acontecem. Por exemplo, nós temos um projeto de mentoria, né? Todos os adolescentes têm um mentor, né? Que fazem o curso do Jovem Falcão. E ele pode ser, inclusive, à distância, né? Pode ser online essa mentoria. Pode ser uma ação pontual e pode ser uma ação a longo prazo, né? A gente tem voluntários que desenvolvem projetos todos os anos conosco, que são contínuos
e como tem projetos que desenvolvem ali, que tem duração de 2, 3 meses, aí muda o grupo, enfim, é muito... são muitas as possibilidades, Maria, né? Nós teríamos as duas, né? Tanto do pontual quanto a longo prazo, como de trazer um projeto novo aí para o Instituto, como fazer parte do que nós já temos acontecendo aqui. Tá mudo, não estou te ouvindo. Tem outra. Liguei. Outra pergunta da Caterine Echebest. Nina, como foi o trabalho na pandemia? Tu não tivesse medo de estar na rua com grande perigo da Covid? Então, o trabalho na pandemia foi intenso, foi muito. Acho que foi o período que eu trabalhei mais horas, dias, assim, né? Eu brinco que parecia que eu estava num desses filmes de faroeste, né? A gente andava nas ruas, eram sacolinhas voando pela rua, então via as pessoas, era um negócio muito estranho, era um deserto, mas assim, eu acho que a urgência do momento, a necessidade do socorro superou o meu medo, assim. Foi muito difícil, eu enfrentei muito problema, inclusive com a própria família, né, que todo mundo estava assim, Nina, o que tu está fazendo, assim, isso é uma irresponsabilidade, como é que tu vai fazer isso, olha aí, a tua família e todo o resto, mas a urgência era tão grande e a minha vontade de mostrar, né, para as pessoas de que elas não estavam sozinhas, né, que aquilo era para todos nós e que eu não ia ficar na minha casa esperando tudo isso passar, foi muito maior do que qualquer medo, assim. Acho que o medo ele não tinha espaço, porque a urgência, né, de atender com o básico, né, o que aquele momento exigia, superou, né, qualquer possibilidade aí de medo. Mas é claro, né, que o medo existiu, né? Eu acho que se eu disser que não, seria uma grande até irresponsabilidade minha, né? Mas eu acho que o medo de perder aquelas pessoas que eu amava, ele superou, né? Qualquer possibilidade de parar. E, inclusive, é uma coisa muito louca, assim, que eu acho que eu não tive, né? No período, assim, porque tinha as pessoas que ficavam assintomáticas, né? Mas em momento algum eu tive o sintoma, eu tive pessoas que eu soube, né, que eu convivi, que estavam com Covid, fiz os exames e sempre deram negativos, assim, na época, né? Então, acho que existia, de certa forma, algo ali que tu tem que ir, tu tem que fazer, tu tem que trabalhar, e me cuidei do jeito que deu para me cuidar, né? Na época, procurei também ter segurança para quem estava sendo atendido, né, o máximo possível, assim. Muito bem, vamos a mais uma pergunta aqui, estamos quase no final da nossa live. A Eduarda Cunha está pedindo para contar mais sobre os projetos atuais. O que o Instituto está promovendo atualmente? Então, o Instituto Acendendo Mentes, ele tem como pilar principal a educação socioemocional, porque nós acreditamos que não existe empoderamento sem autoconhecimento. Então, dentro do socioemocional, nós temos 2 cursos base, né, que é o Eu Lidero, que é uma metodologia americana do John Maxwell, que nós aplicamos para os jovens de 10 a 13 anos, e temos o Jovem Falcão, que é para jovens, então, de 14 a 18. Temos o pilar socioeconômico, que trabalha a alfabetização financeira, inclusão bancária, cidadania, noções básicas de direito. Junto da trilha de preparação, nós temos aulas de português, matemática, inglês e informática.
A defasagem escolar, a gente sabe que ela é grande, mas a pandemia, ela super aumentou isso. Então, esse é um dos projetos que a gente tem sempre muita demanda, muita necessidade de acompanhamento. Temos também todo um trabalho de qualificação profissional, onde aí entra desde a parte da tecnologia até as diversas áreas. A gente tem daí parcerias também com empresas e também temos dentro do Instituto um curso de embelezamento feminino e masculino, que é uma forma já também desse jovem poder sair atuando ou até de empreender. E dentro disso a gente tem diversas outras oficinas dentro daí da área de cultura e arte, né, que é dança, jiu-jitsu. A gente está aí também, tem um projeto até que tá para sair. A gente tinha um voluntário que acabou passando num processo seletivo para um mestrado e não pôde dar continuidade, que é toda a parte de desenho. Então, a gente tem projetos também que trabalham as outras habilidades. Então, tem aula de música também. Hoje, os instrumentos são percussão, e violão e flauta, que nós temos pessoas que vêm aqui para ensinar. Falando de uma forma bem geral, são os principais projetos, né? Muito legal, muitas opções aí. Última pergunta aqui da Ariel Lopes. Tu falaste bastante nos jovens, né? Então a Ariel tá lembrando que são seres de informação em tantos aspectos. E como é que tu avalia o convívio dos jovens com os voluntários? Seriam eles os próximos a serem captados aí pelo bichinho do voluntariado, diz ela? Sim. Os voluntários são super modelos assim, para os jovens, né? Primeira coisa, eles ficam sempre impressionados quando eles descobrem que tem pessoas que vêm e não recebem nada. Eles acham muito, eles ficam fazendo 500 mil perguntas, né, para as pessoas sempre. Hoje, qualquer pessoa que vem, às vezes a pessoa só para conhecer, eles já perguntam: tu vai ser voluntário de quê? Né, porque eles já entenderam isso. E nós temos aqui como um dos nossos princípios, que é isso, que eles possam também retribuir, também devolver para a sociedade aquilo que eles recebem aqui. Por exemplo, os alunos... Um exemplo disso são os alunos da barbearia. 2 sábados por mês nós vamos com eles no viaduto, onde atende o pessoal do PF nas ruas, e aí eles trabalham junto com os barbeiros de rua, atendendo, então, as pessoas que vão ali para receber o alimento, que também já saem. A gente brinca com um tapa no visual, assim, né? Já sai, então, aquilo que eles estão aprendendo, que eles aprenderam aqui, eles também aplicam ali. E é a coisa mais linda de ver, porque os alunos se formam e continuam sempre querendo saber e participando das ações no viaduto, porque eles adoram ir lá e fazer isso, né? Entregar isso que eles aprenderam para outras pessoas. E eles já fazem várias ações aqui dentro do Instituto como voluntários, assim. Então, sempre a ideia é essa. Nós estamos com a aula de jiu-jitsu, então os alunos que forem formando agora já podem começar a dar aula para outros alunos na fase inicial, nos instrumentos. A gente tem aqui o último sábado do mês, fica um convite para todos. Todo último sábado do mês nós temos o sarau, né? Então, é um momento onde eles apresentam, eles trocam, vêm pessoas da comunidade, vêm convidados, que é um momento também muito rico, e é um momento onde muitos deles também, tudo é feito por eles e organizado por eles, assim. Então, sim, a ideia é que eles sejam aí, né, futuros voluntários, porque isso cura, né? Tu saber que tu não é a pessoa
que só recebe, tu é a pessoa que também tem para entregar e transformar a vida do outro, né? Então, quando eles entendem que eles têm habilidades que eles podem fazer por outras pessoas, por outras comunidades, inclusive, é uma alegria, eles ficam sempre pensando e mobilizando ações, assim. Super, muito bom falar isso, porque, sim, inspira os próprios jovens, né? Muito bem, ótimo. Infelizmente, já batemos aqui mais de 60 minutos da nossa live e eu quero, antes de agradecer para a Nina, eu quero só lembrar todo mundo que está ligado conosco em todo o país, depois a gente vai mandar mais comentários aqui, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, olha, tá todo o Brasil ligado na rede Pescar. Eu quero só lembrar que o pessoal que está assistindo, que responda ao formulário de avaliação que está sendo mandado no e-mail. E também já está nos comentários, nos chats das nossas plataformas de YouTube e Facebook. Respondam lá esse questionário, esse pequeno formulário, que é muito importante receber esse retorno para a gente avaliar o nosso trabalho, as nossas lives e o trabalho aqui da Pescar, para a gente deixar sempre melhor para todo mundo, para vocês, para todo mundo. Nina, quero te agradecer imensamente por esse momento aí de troca de ideias, né? O tempo que tu destinou para a gente para poder atender toda a rede da Pescar nesta live e por esse conteúdo maravilhoso, pelo teu testemunho e essas ideias sensacionais que trouxeste para a gente. Muito obrigado, viu, Nina? Eu que agradeço o projeto Pescar, eu acho que ele é a porta de entrada para o voluntariado para um grande número de pessoas. Eu tenho muitos profissionais, inclusive essa advogada que eu falei para vocês, a primeira experiência de voluntariado dela foi através do projeto Pescar. Então, o trabalho que vocês fazem é incrível, fundamental. E encerrando aqui, eu gostaria, inclusive, de deixar claro aqui, pessoal, que não existe nada que seja pouco ou pequeno quando se trata de voluntariado. Às vezes as pessoas pensam, mas eu tenho tão pouco tempo. Pode ser 1 hora por mês que tu tenha. Não abre mão dessa 1 hora por mês, porque ela vai ser essencial na vida daquela pessoa que tu vai estar impactando. Tem uma frase da Madre Teresa que eu gosto muito, que ela diz: o que eu faço pode ser uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem essa gota. Então, não deixem de ser essas gotinhas aí que fazem a diferença, porque juntos nós somos o oceano inteiro. Isso mesmo, Nina. Muito obrigado. Nina Cardoso, pedagoga, ativista, líder, empreendedora social, fundadora do Instituto Acendendo Mentes. Muito obrigado, foi um prazer, uma honra. Prazer, muito obrigada, gente. Aguardo aí a visita de todos, apareçam. Valeu, Nina. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, não esqueçam que essa live ela fica postada, né, em todas as nossas redes aí, nas plataformas do YouTube e do Facebook. Lá também vocês podem encontrar as 2 edições do webinar já do ano passado, de 2022, que a gente teve o prazer de apresentar aqui também, né? Fica tudo salvo lá no Facebook e também no YouTube. Vamos lembrar aqui, então, mais uma vez, lá o link do nosso YouTube, Fundação Projeto Pescar. O nosso Facebook também está lá, Fundação Projeto Pescar. Também fica armazenado e salvo lá na nossa rede Atitude Positiva, que transmite as lives da Pescar, né? Sempre, 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 sempre. E você pode saber mais sobre o trabalho da Fundação Projeto Pescar no site oficial da Pescar, projetopescar.org.br. Compartilhe essa live e muito obrigado a todos. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. A gente ainda vai botar alguns comentários na tela agora nesse finalzinho e a gente se encontra na próxima live, no próximo trabalho da TV Pescar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, boa semana.